Olá, meus irmãos, boa noite. Que a paz do Mestre Jesus esteja nos nossos corações. Mais uma vez nós estamos aqui reunidos em nome de Jesus, apesar de cada qual na sua casa, no seu local aí de trabalho, no espaço, né? No momento em que vocês estão ouvindo essas mensagens, nós estamos unidos num pensamento, voltados para as coisas espirituais, para aquilo que nos torna pessoas melhores. E é uma bênção divina que nós podemos contar com a ajuda de Joana de Ângeles nesse trabalho de reflexão que a cada semana a gente vem realizando. Agradecer também as mãos generosas de Divaldo Pereira Franco, que por seu intermédio, pela psicografia, nos dá a chance de ter acesso a essas informações. Mas principalmente a Deus nosso Pai, de nos unir nessa intencionalidade, nesse desejo de entendermos melhor sobre nós mesmos, de compreendermos a nossa vida, diante das coisas que a gente experimenta no nosso cotidiano. Encontrar os caminhos que nos faz perceber o nosso íntimo nesse processo de construção tem nos servido de ânimo, de esperança, de retomada para a nossa vida, e isso tem nos ajudado bastante. Hoje Joana traz para gente uma lição, que é a lição 41, intitulada Festival de Amor. Linda essa lição que Joana nos traz. E ela começa com o extrato do livro Céu e Inferno, primeira parte, capítulo 3, e tem 11, onde ela retira a seguinte citação: reina lá a verdadeira fraternidade, porque não há egoísmo. A verdadeira igualdade, porque não há orgulho. A verdadeira liberdade, por não haver desordens a reprimir, nem ambiciosos que procurem oprimir o fraco. Joana está colocando aqui para nós, né, essa citação do Céu e Inferno, que nos remete à reflexão de que aonde existe a virtude, aonde existe a ação no bem, aonde existe o amor consolidado no íntimo do ser, ali não há as vicissitudes, né? Aquilo que decorre da má ação, aquilo que decorre da má intenção, do desconforto, do descompasso emocional, psíquico. Então ela vem colocar de que quando nós buscamos a melhora da nossa conduta e das aquisições morais, a vida se tornará mais branda, as coisas deixarão de ter esse teor tão pesado, tão difícil como tem sido os dias atuais, onde a gente se depara com tanta violência, tanta intolerância, tanto desamor, e as coisas que decorrem disso, né? Que provém dessa atitude mental, psicológica, emocional, né? O ser humano ainda tramita muito dentro dessa onda de inferioridade, e aí o que decorre disso também são sentimentos, emoções, vivências também conflituosas, né? Quando a gente descobre, quando a gente pratica, quando a gente se aproxima das coisas cristãs, do sentimento universal de amor, a vida, ela também sorri para nós, ela também se mostra para a gente com toda a beleza que ela tem. A gente é que às vezes não se dá conta disso, né? Porque estamos tão presos
presos no emaranhado de reclamações, de inferioridade das nossas buscas íntimas, né? Do nosso cotidiano, da nossa prática, da vivência diária, que a gente não se dá conta de todas as dádivas que a vida nos presenteia. Ela diz assim, que a gente não deve indagar qual é a técnica perfeita na arte de ajudar, de ser útil. É interessante isso, né? Porque a vida, por exemplo, no dia que amanhece até a hora que a gente adormece, no mesmo dia, nesse período das 24 horas, nós estamos no estado de contato com as pessoas, com a vida, né? Com as relações, seja no trabalho, em casa, na via pública, onde for. E nós somos chamados a todo instante a agir no bem, a fazermos o bem, a servir ao próximo. Então, a gente não deve marcar tempo e hora certa para fazer o bem. A todo instante a gente vai ser contemplado com essa oportunidade de servir. Então, é uma riqueza de oportunidades e de crescimento para nós. Então, ela vem e coloca, né? Ela diz assim, ó, não esperes um curso especializado para o apostolado do melhor servir. Não é? Olha que lindo isso. Por quê? Porque Joana está querendo já dar sinais para gente de que o bem, para ele fluir, ele tem que estar dentro de nós. Falando dentro de nós, falando por nós. Como eu sempre coloco isso aqui da nossa herança divina, porque é muito bom a gente saber que nós somos herdeiros de Deus, que há em todos nós a centelha deste amor, da perfeição, essa que a gente pode atingir. Então, entender, meus irmãos, que isso está em nós, é como dizer assim, não, então eu não preciso buscar isso fora de mim, isso está aqui dentro de mim, isso já é meu, isso faz parte de mim. Então, o que eu tenho que fazer, o que eu tenho que realizar, o que eu tenho que produzir para que esse meu lado melhor possa falar sobre as coisas, né, acima das minhas imperfeições. Entender que a gente está num processo dessa construção de que ao longo das nossas existências, né, nos distanciamos expressivamente de Deus. Então a gente perdeu esse alimento da seiva divina que nasce dessa proximidade nossa com Deus. Então a gente se distanciou, não é que a gente fique desamparado, mas a gente não está ali sob essa tutela, sobre os fluidos, sobre a energia dessa bondade, dessa força interior que a proximidade com Deus faz vibrar dentro de nós. É como se fosse a planta descuidada, que não tem o adubo necessário, que não toma a quantidade de solzinho que precisa, né, a luz que precisa, de não ter as suas raízes umedecidas pela água que faz brotar. Então, a planta, mesmo que ela tenha ali na sua constituição, né, todas as possibilidades de florir, de crescer, de se desenvolver,
de enfeitar, de encantar, né? De servir de alimento, o que seja. Se ela não tiver próxima de si, junto de si, todos esses ingredientes, vamos dizer assim, que ela necessita, ela vai definhando em suas forças, ela pode até insistir muito, né, para se manter viva, para se manter bem, mas ainda assim ela não vai estar na sua potencialidade, em tudo que ela pode produzir. Então, o mesmo, traz essa ideia para nós, porque nós temos em nós todas essas características da perfeição, porque nós somos criados por Deus simples e ignorantes para nos tornarmos espíritos perfeitos. Então, nós trazemos na nossa constituição essas características, mas a gente precisa lá, né, dos ingredientes, da proteção, do preparo, para que isso possa florescer e para que a gente possa estar aberto para a vida, para que a gente possa olhar a vida com mais alegria, meus irmãos, com mais esperança, com mais vontade de viver, com mais desejo de enfrentar as coisas, com coragem, porque a vida traz dificuldades mesmo, não tem jeito, não é da nossa história ainda o não lidar com dificuldades. Entretanto, é muito bacana a gente poder pensar que basta um pouco mais de cuidado da gente com a gente mesmo. Porque a gente precisa se cuidar, né? Se nós nos colocamos numa vida extremamente estressante, se a gente amanhece o dia já num nível de estresse, de agitação, de inquietação, e se a gente nota que está indo dormir também desse jeito, a gente tem que dar uma parada de pensar o que eu posso fazer para cuidar de mim. E esse cuidado vai desde as condições do nosso corpo físico, naquilo que concerne em ter uma alimentação mais leve, mais equilibrada, de ter a noite de sono preservada, de fazer uma atividade física que é necessária, e das coisas que acalentam a alma, como ouvir a música que a gente gosta de ouvir, conversar com a pessoa que nos traz alegria, visitar o amigo que a gente quer visitar, assistir uma palestra pelo YouTube que a gente gosta, ler um bom livro, assistir um filminho que a gente gosta, desses leves, né, que a gente gosta de assistir, enfim, essas coisas que nos traz alegria, né, fazer uma receita gostosa para agradar o paladar dos parentes, das pessoas que estão ao nosso derredor, presentear uma pessoa que a gente goste, sabe, essas coisas que vão fazendo aí a vida da gente caminhar. Então, desde o cuidado com o corpo físico, porque quando o nosso corpo tá bem, a gente também tá bem, né? Ninguém quer ficar aí com dor, com sofrimento, com enjoo, com azia, com dor de cabeça, com o coração doendo, com as juntas doendo, com, né, um mal-estar, um peso excessivo, enfim, essas coisas todas que dificultam aí a nossa estrutura física. Então, desde essa parte de cuidar do corpo até cuidar da alma, dos interesses do sentimento, isso faz parte dessa construção, desse cuidado que a gente tem que ter conosco para que as coisas boas possam fluir. Então, o que Joana está colocando aqui nesse sentido é isso, né? Não espera um curso especializado, porque o bem está dentro de você. Então, busque esse caminho da bondade, da generosidade, porque Jesus foi o exemplo de bondade, de generosidade, de amor incondicional. Então, colocar a nossa vida dentro dos padrões daquilo que Jesus nos ensinou, para que a gente tente fazer o que mais a gente possa realizar nesse sentido, né? Não é buscar da gente a perfeição, que a gente ainda não tem, mas é o esforço contínuo de fazer o nosso melhor. Isso é importante, né? Bom, ela continua assim, então, olha, abre os braços, ela vem falando, espera o curso então, abre os braços, agasalhe a luz do dia no teu coração, sai depois a dilatar essa alegria, como se fosse festa para todos à sua volta.
E aí, se te perguntarem, ela fala assim, porque, embora a dor que te oprime, você está sorrindo, responda que apesar disso tudo, né, de toda essa dificuldade, a vida abre para nós como uma brisa de esperança e luz. Olha que coisa mais linda isso, né, meus irmãos? Como que isso acalma o nosso coração? Porque às vezes a pessoa fala pra gente, a vida tá isso, a gente fala, tá mesmo, tá difícil, já não tô aguentando mais, né, tô querendo parar com tudo, né, a gente vai entrando nesse campo de desgaste, né, de sofrimento, de angústia, né, essas coisas não têm nos ajudado a sair do estado de desconforto que a gente está. Então, continuar nessa onda mental, verbal, física, não tem nos servido muito de consolo, então a gente precisa mudar, né? É isso que ela está falando aqui. Mesmo diante das dificuldades, guarde no rosto o sorriso. Como a dizer para os outros assim, que dificuldades todos têm, mas a gente precisa ver as coisas boas da vida. Ela coloca assim, ó, amas e coroarás as horas de luz, serve e adornarás o coração em ventura sem fim. Olha que lindo. Ela fala no turbilhão desse vozerio moderno, na pulsação do progresso, a gente vai ouvir às vezes um gemido, né, de um choro, um cansaço que não cessa. Olha isso. No meio dessa vida agitada, dessa coisa toda, a gente vai ouvir isso aí. E às vezes a gente vai ouvir de nós próprios, né? Da gente mesmo, reclamando da vida, reclamando das coisas. Aí ela diz assim, vasculhando então a noite com intensa expectativa, identificará homens em que o cansaço os venceu. Olha isso, gente. E nisso, eles estão nas rotas do abandono. Tropeçarás, então, em retalhos de gentes, no emaranhado daqueles que estão nas sarjetas do esquecimento, nos trapos despedaçados que vagueiam nos lagos onde a dor se agasalha. Verás o azeite da vida se acabando nos vasos ressequidos em que se transformaram o organismo, enfraquecidos pela fome e pela enfermidade. Esse retrato que Joana coloca para nós, meus irmãos, isso é o retrato da humanidade atual. A misericórdia divina tem ainda nos poupado muito das dores que nós insistimos em buscar, que nós insistimos em permanecer. Mas há outros irmãos nossos, meus queridos, que não menos protegidos, mas que pelo livre arbítrio têm se jogado nas sarjetas do abandono e do descaso consigo próprio. Então se rendem às drogas, se rendem à violência, se rendem a essas situações, e é por isso que a gente às vezes vê nos noticiários da televisão, da internet, pessoas que estão abandonadas, passando fome, passando falta das coisas, mas que tem família, que tem pessoas que gostam dela, que gostariam de estar ao lado dela, vivendo sob o teto de um lar, né? E que passam, às vezes, décadas sem notícias daquele irmão, daquele filho, daquela pessoa que os abandonou. Que pelo livre-arbítrio, por rebeldia,
por insatisfação própria, se jogaram no mundo e que não conseguem voltar. O que é interessante é a gente, nesse momento do estudo de Joana, nos lembrarmos da parábola dos 2 filhos. Porque o filho que sai, ele sai desta forma, para abandonar a família em busca dos prazeres que a vida física poderia lhe dar. Então ele sai isso, um estado mesmo de insatisfação consigo, de rebeldia, de querer viver no gozo dos prazeres materiais, e pelo livre-arbítrio ele vai. Mas a esse filho, como na parábola, né, ele volta à presença do pai físico, né? E às vezes a gente vê no mundo atual aqueles que se distanciam não conseguem nem voltar, porque tão machucados, com a mente tão alterada pelas drogas, pelos vícios da bebida, pela violência que já viveu, não se dão conta nem de quem são, muito menos para onde poderão voltar. Então a gente percebe, meus irmãos, que as dores vividas nesse estado de coisas que Joana tem nos colocado aqui na lição, ela tem como primeiro processo nisso tudo a anuência psíquica, emocional daquele que se coloca nessas condições. Haveria possibilidade de não se permitir a isso? Com certeza. Por mais difícil que seja, meus irmãos. Porque a força está em Deus. É aquela sementinha que precisa ser tratada, que precisa ser cuidada. E esses irmãos, independente da condição que estejam, se não for para esta existência, que renderão graças a Deus e buscarão a Deus com todo o seu fervor, vida virá, dia virá em que essa busca será incessante. E as experiências do fracasso de hoje servirão de base para a fortaleza de amanhã. Então, são construções necessárias, mas que é inegável que cada um poderia estar passando por esses problemas com menos conflitos, com menos sofrimento, se não se debatesse tanto contra as leis de evolução e se aceitasse com mais boa vontade a proteção de Deus, não é? Joana continua assim, olha, muitos destes, ainda crianças, seriam os homens do amanhã, que o presente tudo faz por negar a oportunidade de avançarem na rota da jornada evolutiva. A destinação histórica do futuro vai esmagada no frenesi teimoso do agora. Tá vendo que ela coloca aqui? São as escolhas do agora que retardam um pouco esse porvir do bem, né? Dessa progressão a que todos nós estamos fadados. Ou seja, retarda, mas não nos afasta, como dizer assim, não nos impede, porque o progresso é da lei, é inevitável, né? Ela continua assim: se todavia foste possível fazer o bem aos outros, ama como se fosse parte de você. Pouco te importe, sejam grandes ou pequenos,
esses sofredores. O amor verdadeiro não escolhe dimensão, nem seleciona aparências. É santificante concessão de Deus para enriquecimento da vida. Aí lembra que ela falou lá, não espera um curso para te ensinar a fazer o bem, né? Mas deixa a fluidez desse bem brotar das suas entranhas espirituais, do seu eu inconsciente, na busca desse melhor que tem dentro de cada um de nós. Então ela diz assim, ó, urge, né? Ou seja, fazer sem demora, né? Fazeres algo por essas pessoas, os teimosamente abandonados do caminho, órfãos dos teus olhos, que não os vias, aflitos que em soluços, junto à tua companhia, não tinham ninguém. Então olha que lindo isso quando ela fala daqueles que pela teimosia são levados a fazer a escolha indevida e aí se colocam no emaranhado de sofrimentos e de dores e de angústia, e na teimosia daquele que, mesmo ao lado às vezes desses, faz que não os enxerga. Na teimosia que ela coloca aqui de não perceber a oportunidade que a gente tem ali de servir como Jesus fez. Porque Jesus veio cuidar dos aflitos. Por isso Jesus falou, bem-aventurados eles seriam, né? Então, quando a gente faz a um desses nossos que estão à nossa volta, é a Deus, é a Jesus que a gente está fazendo. Já disse Jesus isso para nós. Aí ela vem dando exemplos lindos para nós. Olha que coisa mais bonita que ela vai finalizando aqui a lição. Ela diz assim, olha, quando alguém ama realmente uma criança que recebe e lhe não pertence pela carne, a humanidade consegue um crédito de vida. Não é? A gente amar os filhos é coisa que a gente é natural. Há suas exceções, a gente sabe, né? Questões bem complexas aí dos relacionamentos. Mas é natural, é um amor espontâneo. Agora, quando você consegue amar, acalentar, trazer para si uma criança que não é, do seu filho legítimo, né? Isso é uma demonstração de amor que toca no coração da humanidade. Ela fala, continua, quando um espírito valoroso derrama a taça da afeição e do socorro legítimo a quem sofre, o mundo se engrandece com ele. Olha o que ela está colocando aqui, gente, que o bem, para ser propagado, ele não precisa ser vultuoso, mas quando a gente faz o bem de modo tão sutil com aquele que está perto de nós, essa nossa ação, ela atinge o todo. Porque imagine se cada um de nós fizesse o bem a alguém que está próximo. Todos seriam atendidos pelo amor. Não seriam? É verdade, não é? Ela diz assim, ó, é graças a esses, os irmãos pequeninos e sofredores, que a esperança se envolve de bênçãos e permanece entre as criaturas. Faze tua comunhão com Jesus, a quem dizes amar. Porque a gente fala, né, que ama a Jesus. Todo cristão, subentende-se que todo cristão, seja ele de qual religião for, ama a Jesus. Quer seguir a Jesus, não é? Então ela fala assim, ó, faz a tua comunhão com Cristo que dizes amar. Um ato de abnegação, né? Fazes dessa tua comunhão um ato de abnegação
junto aos que necessitam de carinho, produzindo teu nobre esforço ao lado deles, um excelente e grandioso festival de amor. E aí, meus irmãos, quem é esse que carece do nosso amor? Aquele que está do nosso lado todo dia. Que de um modo ou de outro, mesmo que a revelia das coisas, nos pede amor. De um modo ou de outro, nos solicita da gente esse ato de amor, de afeição, de respeito. Porque é o amor que se faz na escuta empática, no olhar afetuoso, carinhoso, no desejo de servir, de ajudar, de orientar, né? É essa a nossa conduta, de se responsabilizar pela pessoa, dessa pessoa saber que pode contar conosco. Olha como que isso é bacana, não é? Ela continua assim: olhos marejados de pranto, além da sepultura, fitam os filhos que ficaram, os afetos que permaneceram na retaguarda e corações que não cessam de pulsar, embora a desencarnação latejam em apressado ritmo, quando te acercas desses filhos, desses quereres, que a vida continua. Então, quando fora do corpo físico, já depois da morte, o ser continua vibrando com os mesmos desejos de amor, de afeto, de carinho, de querer bem aqueles que aqui ficaram, né? Ela fala: não justifiques enfermidades se pretendes disfarçar a indiferença em que te comprazes discretamente, nem te apegues aos sofrimentos da leviandade se queres desculpar a impiedade que te cerqueia os passos. Ela diz assim: olha, os que já viveram sofrem e também podem compreender. Sai da tua enfermidade imaginária para a ação curadora. Faz uma doação de ternura, saudando neles os amargurados que Jesus te apresenta, o sol formoso do dia sem fim da tua imortalidade. Olha que lindo, gente. Que linda esta mensagem. Quando ela fala que Jesus, mesmo coroado de espinhos, jamais esqueceu de nós. No entanto, foi ele, né, preso com os braços na cruz, traçou a ponte da libertação, instaurando o primado do Espírito, com o próprio exemplo da renúncia total e do total amor à humanidade em todos os tempos, de modo a nos conduzir ainda hoje para a direção da vida eterna. Olha que lindo, meus irmãos. Belíssima essa lição. Que é um convite à prática do amor, à prática da caridade, né? Da gente fazer uma reflexão sobre a nossa vida, da forma como a gente está conduzindo a nossa existência, do bem que a gente pode fazer, dessas estruturas que estão no nosso coração. Meus irmãos, a gente realmente precisa buscar isso, principalmente daqueles que exigem muito mais de nós. Que Deus nos abençoe, que essa mensagem de amor e de esperança possa tocar o nosso coração definitivamente, profundamente. Quem tem um livro, faz a leitura, reflita sobre a mensagem e que Deus nos ajude para que a gente possa fazer o melhor, com toda a dificuldade que a gente tem, com toda a luta que a gente tem, né, com todas as nossas imperfeições, que a gente consiga fazer o melhor, porque fazendo um pouquinho a cada dia, nosso coração há de despertar para a verdadeira prática daquilo que Jesus nos ensinou. Muita luz no coração de vocês, tá? Que Deus abençoe, traga muita alegria, muita paz. E até semana que vem. Fiquem com Deus.